Graças a Deus. Sempre que vier pedir alguma coisa, procure colocar a sua mente dentro de uma neutralidade para que você possa absorver os ensinamentos. Cada um tem uma história, cada um tem um problema a resolver. Quando a mente está aberta, o espírito tem facilidade de mudar. Nós somos frutos de uma trajetória de outras vidas. Todos vêm de vidas ao qual se aprendeu muitas coisas, se fez muitas coisas, de bom, de ruim, dentro do conhecimento que cada um tem e teve. O espírito não perde a memória, porque a memória revela-se pelos instintos que cada um tem. Todos têm seus instintos, todos. E dentro das vidas sucessivas, aquilo que cada um julga errado, procura corrigir nessa vida. E normalmente essas correções, elas se revelam dentro do nosso aprisionamento, do medo que nós temos do que vai acontecer. Às vezes nós fazemos coisas sem plano, sem preparo, contamos com o que vai acontecer. Contamos com os outros, contamos com aquilo que a gente julga saber e mal preparamos o nosso plano de vida. Isso acontece em relação ao trabalho, às escolhas de trabalho, às escolhas de relacionamentos do que nós temos. Nós queremos ser felizes, nós queremos viver em paz e queremos ter tranquilidade para viver. Só que dentro dos planos que nós fizemos, nós não resolvemos os problemas que nós criamos, mas queremos ser abonados dos problemas que temos para começar uma vida sem muitos pesares. Todas as coisas que tu vai fazer, tu tem que se preparar bem para fazer. Tu tem que ter domínio sobre o que você quer fazer, principalmente referências a trabalho. Não se deve deixar que a empolgação tome conta. Às vezes nós achamos que somos bons em algumas coisas ou que nós vemos que alguém está ganhando alguma coisa. Com isso você apenas quer ganhar tanto quanto os outros ganham. A questão é afinidade diante daquilo que se propõe a fazer. E aquilo que se propõe a fazer precisa ser adaptado ao tempo, ao ambiente, ao grupo de pessoas do qual tu convive, para que você se adapte a essa vibração, a esse grau de conhecimento, para que as suas ações sejam compatíveis com seus desejos. A mente precisa ser preparada constantemente para se adaptar às mudanças que você vê acontecer. E um dos grandes erros é quando você se isenta ou você acha que nada irá acontecer contigo porque você se julga com uma proteção gigante e quando você acorda, você já está em falência. É preciso ter consciência e uma análise criteriosa do ambiente que você vive, do lugar onde você vive, da situação que tu vive. O ser humano prevenido, ele se prepara para o futuro. Quando você está trabalhando, você nunca pode gastar tudo que tem. Você nunca pode comprometer o seu orçamento integralmente com aquilo que você sonha fazer. Você tem que se preparar. Aquele que se prepara para o futuro, ele sabe que precisa guardar alguma coisa agora. De todas as coisas que você ganha, você tem que se privar de algumas coisas e você guardar para o seu futuro, a sua reserva saudável.
Aqueles que assim o fazem não metem os pés pelas mãos, ou não sonham alto demais, contando com algo que eles não sabem o que vai acontecer. Quando você recebe o seu dinheiro, o seu salário, 10% não é seu. 10% pertence ao seu futuro. Quando você aprende a guardar 10% do que tu ganha, e aquilo sirva para que você apenas invista em caso de necessidade, ao seu futuro. E quando houver qualquer problema, qualquer crise, deve-se refletir sobre os seus gastos. Deve-se cortar as regalias, deve-se apertar todas as formas de gastos, para que você não queira perder as coisas que tem. Ou seja, você precisa se adaptar e se antecipar a essas crises que surgem no mundo. Aqueles que têm conhecimento, sabedoria, e ao longo de sua vida aprendem a guardar, quando surgem essas oportunidades que a crise gera, fazem os melhores negócios de suas vidas. Aquele que não guarda, aquele que gasta tudo e compromete um pouco mais, estão sempre endividados. Não importa a quantidade de dinheiro que você ganhe. Não importa se você ganha pouco ou muito, isso é variável, de acordo com os seus planos. Ter ou não ter dinheiro é questão de ter o uso da inteligência aplicada na matemática que se precisa aplicar no dia a dia. Quando você está ganhando dinheiro, você se empolga. E dentro dessas empolgações, o que é que você faz? Você acaba comprometendo toda a sua renda com negócios ou com investimentos que vão gerar depois problemas, mesmo você analisando que quando há uma explosão de negócios, uma bolha gigante que se cria de ótimas oportunidades, gera-se muita especulação, dentro dessa especulação muita valorização daquilo que não vale tanto, é apenas negócios. Consequentemente, essa bolha não consegue se sustentar. É quando às vezes tu compra as coisas caro demais e quando tu vais desfazer aquilo, tu vê que aquilo não vale tanto quanto você pagou. Ou seja, você deixou que o seu ego agisse por influência de uma mídia agressiva, violenta, que te colocou num programa de risco, investimentos de risco, e mesmo sabendo que seria risco, você se arriscou. Se você ganhasse, estava tudo bem, mas como às vezes está perdendo, e comprometeu todas as outras coisas que tu fez, o que resta fazer, senão recomeçar. Recomeçar com o pouco que tem. Mesmo que tu tenha uma dívida imensa para pagar, primeiro, você não será executado na dívida. Segundo, as coisas que você não conseguiu pagar, se livre logo. Às vezes tu fica tão apegado a carro, a casa, a outras coisas, a outros bens que você investiu e não conseguiu pagar, que você atormenta a sua inteligência e se bloqueia. Então é melhor às vezes tu se livrar daquilo que tu não consegue pagar, livra-se dessa dívida, vai restar algumas coisas do qual tu vai com sabedoria começar com um pouco a sua vida. 10% é o seu futuro. 10% tu não pode gastar. É melhor tu cortar as suas regalias, daquilo que tu julga ter direito. Mas só pode ter direito aquele que cumpre os deveres e com sabedoria sabe mensurar, observando o mercado, observando o mundo como está, que a crise não passou. Porque aqueles que dirigem a crise, no caso, os governantes, os economistas, e muitos maus empresários especuladores que querem somente eles ganharem, sabe-se que a bolha ainda vai explodir, que a crise ainda vai piorar, e muito. Observando as coisas como estão. O que tu tem que fazer? Se adaptar ao momento da crise. Se adapte para que você não sofra mental ou espiritualmente, não se culpe pelos erros, porque tu se deixou influenciar. Não adianta apenas você ficar se culpando, se cobrando. É importante trabalhar a cabeça, daquilo que você errou, guardar as lições,
para não se deixar influenciar novamente. A mesma coisa ocorre em questão de relacionamentos. Às vezes as pessoas sofrem tanto por causa de alguém e querem esse alguém de qualquer jeito. Enquanto está ali nessa influência, nesse período, ali está se matando, né, esses karmas trazidos, problemas de relações mal resolvidas de suas encarnações, que nessa vida foi colocado no seu caminho, apenas para tu acertar detalhes, para tu se livrar desses karmas. Às vezes as pessoas passam pela sua vida, não para ficar na sua vida, apenas para ajuste kármico. Preste atenção de tudo que tu fez na tua vida. Quantas coisas você começou e parou. Você não deu continuidade. Todas essas rachaduras que tu deixa na tua vida estão sendo necessárias agora completar. Aquilo que tu começou e não terminou te faz falta hoje. Tu está sendo cobrado hoje por coisas antigas que você começou e não terminou. Então muitas dessas coisas vêm em formas kármicas, vibracionais, para você trabalhar a sua paciência, a sua sabedoria e manter o equilíbrio diante dessas crises emocionais, econômicas e espirituais. Para que você ajuste a sua vida ao momento. Se as coisas estão ruins hoje, não fique pegando dinheiro emprestado. Para tu manter uma vida que você não tem certeza de como poderá pagar. Você só pode contrair o empréstimo na certeza de que nos próximos anos você tem uma garantia de como pagar. Você tem a reserva de como pagar e condições de se adaptar ao novo momento. Agora, quando surge qualquer coisa para você manter um padrão, manter bens não necessários, da sua vida, tu acaba contraindo uma dívida maior com o empréstimo que você faz. Normalmente, quem pega um empréstimo se endivida mais, aumenta o teor da dívida. Por quê? Se contraiu uma dívida porque administrou mal aquilo que estava, se empolgou, não buscou ajuda, não verificou a crise, não verificou os momentos de dificuldades e foi indo do jeito que ele vinha administrando, achando que as coisas simplesmente melhorariam sem que houvesse uma melhora íntima no campo administrativo. Você só começa a perder bens quando você administra mal aquilo que você tem na mão diante do que você pode fazer. Normalmente, você se julga merecedor de ganhar muito mais, mas não porque você mereça muito mais, é porque você quer ganhar muito mais, mas você não se adapta e não mostra adaptação diante do que você deseja. Procure trabalhar a sua cabeça com a capacidade imensa de largar muitas coisas para trás e começar tudo novo. Às vezes você implora tanto para que alguém fique com você, que quando essas pessoas ficam com vocês, a sua vida bloqueia. Você fica bloqueado. Você fica mal com a vida. Porque praticamente você obrigou alguém a ficar contigo. Não se deve implorar o amor. O amor é espontâneo. O amor é para aumentar a sua capacidade, aumentar a sua alegria, o seu prazer de viver. Agora, quando tu implora muito, tu corre muito atrás de alguém que não te quer, chega uma hora que esse que não te quer enche tanto o saco, que chega para você, aí aquilo que era amor, tu deixa transformar em ódio. Não corram atrás de ninguém. Quando você quer alguém, faça a sua luz brilhar. Seja alegre, espontâneo, demonstre a sua felicidade, demonstre a sua capacidade ativa em tudo. Não se bloqueie. O que faz alguém enxergar você é quando você aparece. E quando você aparece? Quando você está ativo, feliz, quando você corre atrás dos teus sonhos. Quando você quer que o seu trabalho dê certo, não espere que os outros vão te ajudar o seu trabalho dar certo. Faça o seu trabalho dar certo. Se tu quer vender alguma coisa, tu não pode esperar que as pessoas te procurem. Tu tem que ir atrás de quem quer comprar.
Vá de porta em porta oferecendo, até tu aumentar a sua capacidade de comunicação. E quando tu não vende alguma coisa, porque tu está com dificuldade de se expressar, com dificuldade de mostrar o que você é. O que faz vender é quando você aparece. Se você não aparece, ninguém vê. E se ninguém vê, ninguém compra. E para que você consiga transmitir isso, vá você à luta. Vá você mostrar o que você tem. Não importa o que você tem para vender. Vende-se qualquer coisa, compra-se qualquer coisa. Mas tudo está dentro de quem está vendendo. Aquele que é um bom vendedor vende qualquer coisa. De uma agulha a um avião a jato. De um submarino a um disco voador. De vento ensacado a ouro em pó. Até vento você pode vender. Tudo está no poder de convencimento que você tem. Se você não está convencido que aquilo é bom, que faz bem para alguém, tu não vende nada. Você não fica esperando apenas que o seu cliente te procure. Meus clientes não me procurem. Por quê? Alguém com mais brilho apareceu. Alguém com mais luz apareceu. A luz maior domina a luz menor. Só quando essa luz maior se apaga que vão ver a sua. O que tu tem que fazer então? Faça a tua luz brilhar, ensina o Cristo, inteligência. A partir do momento que você não tem preguiça, não pode ter preguiça, não pode trabalhar em torno de um relógio. Quem trabalha em função do relógio, entre as 9 horas da manhã, quer sair às 5 horas da tarde, esse apenas cumpre muito mal suas obrigações e não expande o seu horizonte de conhecimento. Estão sempre limitados. Quem trabalha não ligados a esses relógios, expandem o conhecimento. Expandindo o conhecimento, expande a sua atuação. Percebam que alguém que é dedicado começa em trabalhos muito simples e logo chegam aos postos mais elevados, porque eles aparecem, eles estão em todos os lugares, servindo a todos, aprendendo com todos, demonstrando a inteligência, a capacidade que têm. Enquanto outros ficam sentados num lugar, fazendo aquela mesma coisa a vida toda. Não tem metas na vida, não almejam crescimento, não almejam desenvolvimento, não melhoram o seu grau de comunicação, mas ficam ali parados. E quando tu fica parado, normalmente tu fica agressivo. Quando alguém vai mexer com alguém que está parado, fica agressivo. E quando fica agressivo, fica incomodado. Aí começam a ver que os outros cresceram e ele não. Só que não vê que passou 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa e em nenhum momento, pensou em reaprender alguma coisa. A mente fica bloqueada. O segredo do sucesso é a capacidade de comunicação. O segredo da felicidade é a sua capacidade de expansão. Às vezes vocês pedem certas coisas, mas que vocês mesmos não acreditam que possam alcançar. Não tenham medo de seus karmas. Não tenham problemas com seus relacionamentos. Quando um relacionamento não dá certo, dê graças a Deus. Mas não fique com raiva de ninguém, não. Não fique com raiva porque não deu certo. Agradeça. Findou o karma. Era preciso ficar naquele período, daqueles mesmo jeito. Cada um agora foi para o seu canto. Não vá contra outros karmas, ficando com raiva, xingando, processando, querendo tirar as coisas dos outros. Às vezes nós pagamos no presente atitudes que fizemos no passado. Então, em vez de tu ficar parado, esperando que do céu caia dinheiro, emprego, ouro, relacionamento, faça a sua luz brilhar. Vá à luta. Quer vender? Já precisa prestar atenção que todas essas grandes empresas
que vendem começaram vendendo de porta em porta? Eles não começaram grandes, se tornaram grandes. Vocês prestaram atenção que todos esses se tornaram grandes empresários? Começaram pequenos, entraram pela porta, fizeram trabalhos humildes, cresceram porque não tinham preguiça. Enquanto muitos, às vezes, estão em cargos elevados, perdem esses cargos e gostariam de retornar aos mesmos cargos. Presta atenção. Quando tu perde a função que tu está, é porque tu não está adaptado ao que o mercado pede. Tu tem às vezes que descer 2, 3 degraus e recomeçar. Se você não agrada as pessoas do seu convívio, porque algo em você precisa melhorar. Sabedoria é que gera prosperidade. É assim que se abrem os caminhos. O Espírito tenta te ajudar, mas se a sua cabeça não muda, você não muda. Se você usa do seu tempo para ficar chorando, reclamando e perguntando por que perdeu, você está perdendo a preciosidade do tempo de ir à luta e recomeçar, reaprender. Aprenda uma coisa. As maiores fortunas do mundo faliram pelo menos 3 vezes. Diante dos problemas que você tem, nós podemos ajudá-los. Mas se a mente não estiver aberta, você mesmo se limita a tudo que você precisa trazer do plano invisível para te ajudar. Do plano invisível para ajudar você a vencer, a prosperar, a ser feliz. Não lamente o que perdeu. Não chore o que perdeu. O que perdeu já não lhe pertence mais. Agora, se tu luta para voltar aquilo que perdeu, presta atenção que tu está fazendo, tu está dando passos para trás. E seus pés são voltados para frente. Seus olhos estão no alto da cabeça para tu vislumbrar o horizonte, enxergar mais adiante. O tempo que você tem para reclamar é o tempo que você tem para mudar. O tempo que você tem para chorar é o tempo que você tem para reaprender. O melhor investimento que tu faz é quando você investe em você. Tome cuidado com a empolgação, com o ego, com a vaidade, de você querer somar, sem você saber como manter. Às vezes tu compra uma casa, tu compra 2, tu compra 3, só que depois tu fica imaginando, eu comprei uma casa, eu vou locar. Mas como está o mercado de locação? Percebeu que aqueles que locam depois se arrependem das locações? Que muitos dos locatários destroem o seu patrimônio? É aquilo que você ganhou na locação, tu tem que gastar para conservar o imóvel? Será que é um bom negócio? É um ótimo negócio. Será? Tu consegue ter paz? Tu coloca alguém para administrar. Será que estão administrando direito? Preste atenção ao que você pode manter, ao padrão de vida que realmente se encaixa em você. Não tenha medo de trabalhar. Não tenha medo de ir à luta. Às vezes tu vem aqui, e agora, o que é que eu faço? Me meti no negócio, o negócio não deu certo. Recomeça, replaneje e veja se você realmente tem vocação para isso. Veja se você tem vocação. Mas eu perguntei para o Espírito A, B, C, mandaram continuar. Por quê? Você pede tanto para continuar que o Espírito fala, então continue, porque as lições ainda não lhe são suficientes para você se conhecer. Quando você se conhece, você sabe a capacidade que tem. E você consegue se adaptar aos momentos que você tem. Não tenha medo na tua vida, mas saiba dar os passos na direção certa. Do que você errou, não lamente. Larga tudo para trás. Começa outra vez. Não tenha medo de começar. Não é porque tu está com 50, 70, 80, 90 anos. Comece. Não é a idade que limita a capacidade. Trabalha-se com inteligência. Dinheiro se cria aqui, Trabalho se cria aqui.
Aqui se cria o movimento da vida. Começam os trabalhos para abrir os seus caminhos. Mas abre-se os caminhos com as mentes abertas. Mente aberta gera prosperidade. Mente bloqueada gera perdas. Deus bendiga.